pessoal, boa tarde, bem-vindos a todos na nossa quarta sessão da Semana das Mulheres da iProcess. Elas falam sobre inteligência artificial. É um prazer enorme estar contando com vocês aqui. Já vejo no chat diversas pessoas que estão continuando com a gente durante toda a semana. Muito obrigada, estamos muito felizes de contar com a participação de vocês. Nós preparamos realmente um material muito especial, todas em conjunto, para poder trazer para vocês muita informação, muito conteúdo, muita novidade e que vocês possam sair dessas sessões sentindo que realmente estão aprendendo coisas novas. Bom, vocês já sabem que esse evento é realizado pela iProcess, que é uma consultoria do redesenho à automação, com uma abordagem de transformação digital orientada a processos. E a iProcess é uma parceria completa, nós atuamos em todo tipo de serviço, desde licenciamento, projetos de modelagem de processos, workshops para identificar ideias e analisar se essas ideias são realmente interessantes para fazer automação, aplicação de inteligência artificial, além de projetos de automatização utilizando essas diferentes tecnologias, e consultoria para estabelecer um centro de excelência, e tudo aquilo que a gente pratica nos nossos projetos é compartilhado através do nosso blog, do nosso podcast e através de treinamentos e de capacitação. Vou voltar a falar um pouco mais sobre isso no final da nossa sessão. Bom, nós estamos aqui na quinta-feira, né, dia de falar sobre o desvendar o potencial da IA generativa com o ChatGPT. Então, hoje eu convido as minhas colegas Jardane, Nana Chara e Thaís. Antes delas se apresentarem, gostaria de lembrar a todos que, após o evento, nós enviamos os certificados de participação. Então, para quem já está participando das sessões, verifiquem se não caiu no spam de vocês, porque todo final da sessão a gente coleta os dados de quem participou da sessão online aqui no Zoom e enviamos os certificados para vocês. Tem um robozinho de RPA lá que gera os certificados e envia por e-mail durante a tarde. Então, vocês devem estar recebendo seus certificados. Além disso, lembrando que quem participa de todos os dias da nossa Semana das Mulheres vai receber um badge especial de celebração por ter realmente estar comprometido com a busca do conhecimento por inteligência artificial. Esse badge ele vai levar alguns dias para ser gerado, porque a gente precisa identificar os participantes em todas as sessões. Então, é muito importante que o e-mail de vocês esteja correto e que seja o mesmo e-mail em todas as sessões para a gente poder identificar que vocês, de fato, estiveram em todas as sessões online, certo? Então, eu dou novamente as boas-vindas. Jardane, Nana Chara, Thaís, agora é com vocês. Quem começa se apresentando? Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jardane, eu sou analista de processos aqui na iProcess há mais de 2 anos. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim. Sim, Jordane. Sim, Tenho sim. experiência em modelagem, otimização e automação de processos, sou engenheira de produção, tenho um MBA na área de processos e na área de business, sou certificada da Automation, uma plataforma de RPA, e sou autora de alguns artigos no blog da iProcess e no LinkedIn. Agora eu chamo a minha amiga Nana Chara para se apresentar. Boa tarde, eu sou a Ana Chara, assim como a Jordane comentou. Eu sou analista de sistemas e processos na iProcess, tenho uma experiência aí em gerenciamento de projetos, análise e modelagem de processos. Sou formada em administração de empresas e tenho MBA em governança de TI e inovação. E hoje eu atuo em projetos de levantamento, análise e descoberta de processos e automações. Chamo a Thaís, então, para se apresentar, nossa convidada. Obrigada, Nana, Jardane, Kelly. Primeiramente, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aqui pelo convite. Meu nome é Thaís Darby, eu sou gerente de arquitetura para Data e inteligência artificial aqui na Microsoft. Estou há 4 anos aqui na Microsoft. Sou formada em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Tenho pós-graduação em Big Data e Analytics também um MBA em inteligência artificial também. Tá? Então, estou aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento. Espero que vocês gostem e agradeço aí novamente o convite. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar, então, né, da IA generativa, do chat GPT.
E, primeiramente, essa é a nossa agenda de hoje. Então, a gente vai falar sobre, recapitular o que a gente já viu nas lives anteriores, inteligência artificial, vamos entrar no conceito de IA generativa, engenharia de prompt, e como a gente pode aplicar isso na prática, né? Então, falando um pouco sobre inteligência artificial. Essa imagem, na Live 2, as Simones trouxeram essa imagem para colocar uma linha do tempo ali sobre a inteligência artificial até a inteligência generativa. E eu queria recapitular alguns conceitos com vocês, visto que a gente quer consolidar esses conceitos e mostrar essa ligação entre esses conteúdos, né? Então, a gente tem a inteligência artificial, que é a grande ciência dentro da área da computação, que visa estudar comportamentos de máquinas que parecem comportamentos humanos, né? Então, a inteligência artificial, como a gente viu na Live 1, é uma grande ciência que estuda isso, né? E aí a gente tem o Machine Learning, que é o conteúdo da Live 2, que é uma técnica de inteligência artificial que justamente tem essa capacidade, né, de aprender a partir de dados disponíveis para ela. E essa capacidade de aprendizado consiste em raciocínio, compreensão, sugestão de novas ideias. E aí a gente tem o Deep Learning, que também foi comentado na Live 2, e aí a gente vai se aprofundar nesse conceito, né? O Deep Learning é uma subcategoria dentro do Machine Learning, que justamente ele tem um aprendizado de máquina, só que é um aprendizado profundo. A partir das suas redes neurais, ele consegue aprender de uma forma muito mais profunda do que o Machine Learning. E dentro do Deep Learning, a gente tem a inteligência artificial generativa, que nada mais é, ela aprende profundamente a partir dessas redes neurais e ela é capaz de gerar conteúdos novos, né, inéditos, a partir dessa interligação desses dados. E aí a gente trouxe essa imagem para vocês, uma imagem bem interessante, sobre como uma analogia, né, de como a inteligência artificial ela é uma metáfora ao corpo humano, né? Então a inteligência artificial seria a cabeça, né, do corpo humano, onde ali onde é capaz de criar sistemas, realizar tarefas inteligentes. Então a cabeça seria ali a estrutura de tudo. E aí a gente tem o cérebro como machine learning, né? Então, ali, aqui dentro do cérebro, a gente é responsável por aprender, se adaptar, fazer novas informações conforme a nossa experiência. Então, conforme a gente vai passando os dias, a gente vai ficando mais experiente e o nosso cérebro aprende. É exatamente assim também é o machine learning. E os neurônios, né? Seria o deep learning, essa capacidade de se conectar com várias partes do corpo, levando informações, sensores e sendo capaz de criar algo novo. Seria justamente o deep learning, que seria os neurônios, né? Então, isso é uma forma bem bacana da gente entender sobre como que a inteligência artificial está ligada com o machine learning, com o deep learning. E aí, muitas pessoas podem se perguntar, mas qual é a diferença entre o machine learning e o deep learning, né? Já que ambos são aprendizado de máquinas, um é mais superficial e outro é profundo. E eu queria trazer aqui para vocês, nessa explicação, quais são os principais pontos, né? O que diferencia ele? Primeiro é a arquitetura de modelos. O machine learning ele usa modelos mais simples, né? Para fazer essa questão do transporte dos dados, os vetores de suporte. E o Deep Learning, ele já são redes neurais mais profundas, elas são capazes de aprender com estrutura de dados mais complexos. A gente tem a quantidade de dados também. O Machine Learning ele funciona com uma quantidade de dados menores e ela lida com menos dados. Já o Deep Learning, ela é uma grande estrutura de dados justamente por conta que ela precisa fazer essa conexão entre esses dados. A gente tem o poder computacional também. No Machine Learning, a gente pode pensar em modelos mais simples, né? Para fazer o processamento. No Deep Learning, não, a gente já tem que ter um modelo mais avançado para fazer essa integração de dados. A gente tem a extração de características, né? Que nada mais é do que poder de extração manual das características. Então, o Machine Learning, ele vai fazer... A gente programa ele para fazer essas conexões, esses padrões. Já o Deep Learning, não, ele já vai mais automático. Ele aprende e extrai essas informações. Diversos setores, em diversos fins, né? Já o Deep Learning, ele é mais ligado à geração de conteúdo. Então, a gente tem essas grandes diferenças
entre o Machine Learning e o Deep Learning. Lembrando que o Deep Learning, ele está dentro do Machine Learning. E aí, dentro do Deep Learning, a gente tem outra categoria para vocês verem como tudo está interligado, né? Que é sobre os algoritmos, sobre o LLM, né? Que é os grandes modelos de dados, de linguagens. Então, dentro do Deep Learning, a gente tem eles, que nada mais é que são algoritmos de aprendizado profundo, que eles podem gerar conteúdos, né? Gerar textos semelhantes aos humanos. Na nossa live número 1, a Kelly trouxe um exemplo ali do Google ligando para alguns clientes para atualizar as informações. E ali a gente pode ver a IA falando muito próximo ao humano. A gente sai daquela voz, né, padrão de máquina, e a gente vem para uma voz muito parecida com a humana, uma linguagem muito parecida com a linguagem humana. Dentro do LLM, né, então a gente tem outra coisa assim também, que ele vai aprendendo por probabilidade, né? E muito antes do ChatGPT ficar conhecido, a gente já trabalhava com isso, né? Então, toda vez que a gente está digitando um texto no celular e o teclado sugere uma palavra, ele está usando um algoritmo de LLM, que é justamente essa capacidade de gerar texto. Então, ele pega as probabilidades de você usar, quando você usa uma palavra, você usa outra, e sugere. Quando você vai apertando ali, nada mais é que você está fazendo, é você está treinando aquela máquina. Então, quando você aceita a sugestão do teclado, você está ajudando o LLM a se auto-treinar. Então, ele vai ficando cada vez mais preciso com base nesses feedbacks que a gente vai dando. E aí a gente passou de só palavras para frases, para parágrafos e hoje para textos bem complexos. E aí e como eles funcionam, né? Eles funcionam, o ChatGPT-3, eles são construídos com arquitetura Transformers, né? Que é uma área dentro da computação muito complexa e bem nova, né? Justamente por conta disso, por esse alto volume de dados e essas ligações. Eles geram textos em larga escala, eles passam por uma fase de pré-treinamento em grandes conjuntos de dados textuais, então ele vai aprendendo padrões e relações linguísticas. É por isso que quando a gente fala para o ChatGPT mudar o padrão, ele consegue mudar justamente por conta dessa arquitetura Transform. E aí ele vai sugerindo novos textos e conforme a gente vai dando feedbacks, ele vai melhorando a qualidade da entrega para a gente. E como eles funcionam, né? Então, a gente vai dando dados para eles, esses dados podem ser textos, vídeos, imagens, sinais de satélites, e ele vai passar pelo algoritmo, né, ali de treinamento, e aí ele vai conseguir responder para a gente. Então, ele vai poder responder perguntas, extrair informações, analisar sentimentos, tudo por conta desse algoritmo de transformação. Ou seja, eu tenho um texto, às vezes eu tenho um áudio, e cruzando isso, eu posso ter uma imagem. Então, esses grandes modelos de dados, eles trabalham justamente com isso. E aí eu vou chamar a minha amiga Nana Chara para entrar no assunto da IA generativa com vocês. Boa tarde, então. Todos vendo minha tela? Só para confirmar. Sim. Obrigada. Então, vamos entender um pouco, né, do que é a IA generativa e do que ela se alimenta. E para discutir o conceito da IA generativa, vamos imaginar uma máquina muito inteligente que é capaz de aprender a criar coisas novas, né, como imagens ou músicas. Assim como um artista que utiliza as ferramentas como um lápis, tintas ou instrumentos musicais para criar, a máquina ela é capaz de aprender a desenhar, compor ou escrever utilizando algoritmos. Essa máquina que estamos imaginando aqui, ela vai além do copiar o que já existe. Na verdade, baseado nos conhecimentos e no que ela aprendeu a partir dos treinamentos, ela é capaz de criar coisas totalmente novas e únicas. Por exemplo, a gente pode apresentar várias fotos de flores para o treinamento da máquina e em seguida pedir para ela criar uma imagem de uma flor que nunca foi vista antes. E ela vai criar. A partir dessas interações que a gente vai tendo com a máquina, os feedbacks que a gente vai fornecendo a cada criação, a cada interação, essa máquina ela se adapta e vai aperfeiçoando sem a necessidade de estar realizando novas programações. Ela utiliza as técnicas de aprendizado de máquina para aprender constantemente e ir evoluindo.
Então, essa é a essência da inteligência artificial generativa. É uma máquina que pode aprender a criar coisas novas e únicas, usando exemplos do mundo real como inspiração para isso. E para compararmos um pouco o impacto da inteligência artificial nas pessoas, nós temos aqui o tempo que diferentes tecnologias levaram para atingir os usuários. Então, o telefone, começando por ele, levou 16 anos para atingir 100 milhões de usuários. Já a internet, ela alcançou esse marco, o mesmo marco de 100 milhões de usuários em 7 anos. O Facebook levou 4 anos e meio. E o ChatGPT, ele atingiu 100 milhões de usuários em apenas 3 meses. Então, nessa comparação, a gente consegue observar um crescimento exponencial da inteligência artificial, que, ao contrário das outras tecnologias, com a curva de crescimento mais suave, ela segue uma linha reta, e muito pela promessa transformadora que ela nos oferece, né? Agora, falando um pouco das aplicações, né, onde a gente pode usar a IA generativa, a gente pode usar ela na análise ponta a ponta do call center, né? A IA, ela permite a gente examinar os dados em sua totalidade, né, desde a coleta até a aplicação. Envolve todas as etapas do processo, em diferentes grupos, desde a coleta até a interpretação final, né? E aí é possível a gente categorizar os dados em grupos ou classes com base nos critérios específicos. Quando a gente fala de call center, significa a gente classificar as interações com o cliente em categorias como reclamações, perguntas de produto ou suporte. A análise emocional dos dados permite a gente determinar se as interações com o cliente são positivas, negativas ou neutras. E aí, assim, identificar se o cliente está satisfeito ou insatisfeito com o serviço que está sendo prestado. Criar resumos, né, automáticos nas interações dos clientes, destacando os pontos-chave, as principais tendências, e também identificar e extrair informações específicas dos dados, né, do cliente, como nome de produto, data, número de telefone. Quando falamos do cliente 360, é a ideia de uma visão completa do cliente, né? Isso envolve a gente entender as preferências, o histórico de compras, as interações e os comportamentos. Isso implica em reunir várias fontes de dados para compreender completamente, né, o cliente. A IA, ela permite criar essa experiência personalizada para cada cliente, com base nos dados coletados sobre ele. A capacidade de analisar rapidamente as consultas realizadas pelos clientes, identificar os padrões, as tendências, permite adaptar produtos, serviços, conteúdos de acordo com cada cliente, gerar conteúdo personalizado, né, como recomendação de produto, ou até responder às perguntas dos clientes. A IA generativa, ela está sendo aplicada para automatizar tarefas nos negócios, desde a pesquisa e análise de dados, até a geração de código de conteúdo, né, proporcionando eficiência, velocidade e qualidade, né, nos negócios. Ela pode ser empregada para automatizar a pesquisa de documentos, né, tanto estruturados como bancos de dados e planilhas, quanto não estruturados, como textos, imagens e áudios. Isso significa que a inteligência artificial, ela pode ser treinada para entender e extrair informações de uma ampla variedade de dados, facilitando a análise e a tomada de decisões baseada em informações. Então, vamos imaginar uma empresa que precisa realizar contratos de clientes regularmente. Uma solução de IA generativa pode ser usada para analisar esses documentos e identificar cláusulas específicas, extrair informações relevantes e até mesmo indicar possíveis riscos legais. A IA, ela pode criar automaticamente scripts ou consultas que permite analisar, né, e manipular os dados em estrutura de bancos de dados ou outras fontes de informação. E isso pode aumentar significativamente a eficiência e velocidade no desenvolvimento de software.
A inteligência artificial generativa também, ela pode ser utilizada para criar automaticamente conteúdos, como textos ou imagens, assim, né, como a Jardane comentou. E isso pode ser útil para a geração automática de relatórios, por exemplo, né? Utilizando o treinamento em grandes conjuntos de dados, permite que ela produza um conteúdo relevante e de alta qualidade. Um exemplo é um banco automatizar a criação de relatórios detalhados sobre o desempenho financeiro de empresas ou setores específicos. A IA ela pode analisar dados econômicos e financeiros e gerar insights para investidores e clientes corporativos. Nesse vídeo, nós temos aqui um exemplo de uma solução da Microsoft que permite classificar o atendimento dos clientes, né? O treinamento dessa solução, ele ocorre através das informações do texto e a marca a qual esse texto está relacionado. E aí, quando treinada, testada e publicada, a solução ela classifica os atendimentos dos clientes em categorias. Então, aqui a gente pode ver que, a partir do texto, da análise desse texto, ele indicou, né, que esse serviço refere-se a produto, por exemplo. Aí ele vai trazer outro texto agora para analisar. Que vai indicar aí que esse texto está relacionado à categoria de preço e cobrança, né? E aí, a partir dessas classificações que ele vai fazendo, a gente pode utilizar para direcionamento de demandas, priorização de atendimento, e aí de acordo com a necessidade dessa informação dentro da empresa. Eu vou convidar agora a Thaís para falar um pouquinho sobre engenharia de prompt, né? O segredo aí para a gente obter o que se quer. Verdade, Nana, obrigada. É bem que você comentou, né? Tudo isso que a Jordânia e a Nana comentaram, né? A gente precisa aprender a conversar com o modelo, né? Então, a gente entra no tema de engenharia de prompt, né? Falamos em prompt engineering, né? Que é essa abordagem, né? Na área de machine learning, que envolve a criação de instruções específicas para a gente poder orientar os modelos de linguagem, né, como o ChatGPT. E a gente gera essas saídas desejadas. Então, a gente vai pedir para o modelo, né, instruir o modelo a nos trazer o que a gente está precisando, o que nós queremos, tá? E isso é basicamente um design cuidadoso que nós temos que fazer com as perguntas, né, os exemplos de entrada, os exemplos de saída, e também pode ser que a gente precise fazer ajustes finos desses parâmetros para otimizar desempenho e dessas tarefas específicas. Então, resumindo, é isso a engenharia de prompt, a gente saber conversar com o modelo para que ele traga as informações no output, na saída corretamente. Pode passar, Nana, por gentileza. E nesse sentido, nós temos algumas técnicas também, né? Então, aqui é a introdução, então, os modelos de LLM, né, que a Jardane comentou, né, que a Nana trouxe também alguns exemplos, eles são via prompt-based, né? O que que é isso? Que eu converso com os modelos, né? E para conversar com os modelos, tenho que, né, fazer essa engenharia para que eles possam entender o meu pedido com maior eficácia. E o usuário, ele interage com ele. Então, ele é praticamente uma pessoa. A gente vai conversar com ele ali, parece que é um humano mesmo conversando com a gente. De tão inteligente, obviamente, que ele é. A ideia do prompt é sempre trazer a conclusão do texto, conclusões bem específicas mesmo, porque a gente está precisando para que ele responda da melhor maneira. Esses exemplos que estão aí no slide, por exemplo, eles estão em inglês aqui, mas é como se a gente colocasse lá para o ChatGPT o que a gente tem aqui, por exemplo, Batatinha quando nasce, ele completaria, né, espalha-rama pelo chão. Ele tem essa inteligência para fazer, o Transformer dele tem essa inteligência para completar isso, né? Então, eles são prompt engineer, a gente conversa com eles e a gente acaba dando também as instruções, melhores instruções para que eles entendam com mais eficácia o pedido. Pode passar, Nana, por gentileza.
Ilustrando um pouquinho essa parte de instruções que a gente precisa passar para o modelo, eu trouxe um exemplo de instruções simples, instruções complexas e do que ele pode devolver para a gente. Então, percebe, ali do lado a gente percebe que a diferença está justamente no prompt de entrada que eu vou colocar para eles ali, para que eles me devolvam o completion, né? Para que eles completem, na verdade, com mais detalhes, né? Se eu colocar ali, né, esse primeiro, está escrito, escreva uma introdução, né, para uma newsletter newsletter é tipo um jornal, né? Weekly, né? Semanalmente essa newsletter, ele vai colocar um texto ali mais simples, porque eu pedi algo mais simples para ele. Quando eu vou com uma instrução um pouco mais complexa para ele ali, aí coloquei, né? Faça essa newsletter para minha empresa que chama Contoso. Eu coloquei muito mais detalhes. Olha, você deve mencionar, né, que a gente fez ali reuniões na última semana e agradecer o time para o trabalho, né, o empenho que eles tiveram no mês passado. Eu passei uma instrução um pouco mais complexa no caso, né? Complexa, diria, mais detalhes para o modelo, para ele poder me devolver, obviamente, um texto com mais contexto daquilo que eu realmente preciso. E o último exemplo, trazendo um pouco de instrução complexa também, eu peço para ele escrever, né, esse texto dessa newsletter, incluindo o seguinte, e eu coloco ali itens para que ele consiga construir esse texto. Então é legal perceber a diferença nos 3 textos que ele está trazendo aqui. Quanto mais informações eu colocar e mais assertiva for para o modelo, ele me devolve realmente algo muito mais específico daquilo que a gente está buscando que ele devolva de fato no output, tá bom? Passando para a próxima, a gente tem aqui Espera só um pouquinho aqui. A gente também vai ter outra técnica também, que é o primary content, né? Que ele é usado em conjunto com essas instruções. Ou seja, quanto mais informações eu colocar ali, mais informações precisas, ele vai entender isso melhor. No primeiro prompt, a gente traz ali um exemplo de tradução. Então, traduza para mim aqui pro francês. E ele, né, trouxe ali a instrução para o francês, que foi conforme pediu. No prompt embaixo, o exemplo que ele foi ali usado é uma introdução da entrada do Wikipedia sobre complexidade de tempo, por exemplo, tem quase 300 palavras ali de extensão. E o que foi colocado é para ele resumir, de fato, esse texto. Então, a primeira instrução é resuma, porque é grande, obviamente, ele resumiu, e no outro ele colocou, a instrução tá muito longo, né? Eu não consegui ler. E ele também fez um resumo, mas obviamente da maneira que eu passei a instrução para ele de fato. Então, se a gente é mais assertivo ali para falar para ele, resuma, summarize, no caso ali que está o exemplo, ele realmente trouxe um texto um pouco mais compacto, no qual ele resumiu de fato. Então, o primary content é interessante usar, obviamente, linkado com essas instruções que a gente viu acima, né, no outro slide, para passar para o modelo de fato. Pode passar, Ana, por gentileza. E aí também, pessoal, é interessante conhecer um pouquinho, né, do ChatGPT 3.5, a gente tem também o 4, né, os modelos, né? Ah, mas qual que é a diferença, né? São, obviamente, modelos, né, de linguagem natural, LLM, e o 3.5, o 4 agora, ele vem um pouco mais assertivo, né, no output dele, que é o que a gente está falando de prompt engineer, né? Então, um exemplo aqui do slogan para o 3.5, ele vai lá dar respostas, né, para o que eu preciso escrever aqui. O 4, ele já gera documentos um pouco mais complexo, ele orienta, né, com instruções mais personalizadas, né, ele consegue já identificar idioma, gírias, dialeto, que é uma coisa que o 3.5 não consegue identificar. Então, ele vem, obviamente, melhorando, de fato, os modelos, para tal a gente passar as informações, né, para que ele realmente tenha ali uma assertividade maior. Pode passar, Nana, por favor. E o interessante, né, quando a gente fala de engenharia de prompt também, a gente traz as melhores práticas. Por mais que a gente tenha comentado, né, tem ali as instruções complexas que tem que passar, a gente refina o texto para que ele devolva o que nós precisamos. As melhores práticas é um cenário
legal, porque a gente, né, tem que ser específico, tem que ser mais descritivo, né? Usar um pouco aí de analogia para que ele entenda. Dê dicas para o modelo também, então pizza de como que eu quero que ele traga uma escrita, por exemplo, se eu estou falando num ambiente mais corporativo, mais formal, ou mais informal também, que é o exemplo que nós vamos ver daqui a pouco também lá no chat GPT mesmo, aqui da Azure, do OpenAI. A ordem também importa, então tomar cuidado com a ordem, né, nas instruções que eu for colocando. Se eu colocar uma ordem que eu não estou prevendo que ele me devolva alguma coisa, ele vai devolver na ordem que eu coloquei o meu input também, então é importante observar isso. E também oferecer um caminho alternativo para ele, caso, né, dependendo do que eu for pedir para ele, ele consiga me trazer algo que é alternativo para chegar, obviamente, no resultado que eu esteja buscando. E aí, agora, para ilustrar um pouquinho, é, pode passar, né? Acho que a gente vai para a demo agora. Para ilustrar um pouquinho do que eu comentei aqui com vocês, deixa eu pegar aqui o nosso GPT, e compartilhar com vocês só um minutinho, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder navegar, na verdade, pelo AI Studio. Deixa eu pegar ela aqui. Me avisem quando vocês estiverem vendo, por gentileza. Já está compartilhando já. Perfeito. Legal. Então, é para vocês conhecerem, aqui é o chat Playground, né? A gente tem aqui o chat da Azure mesmo, estamos dentro do portal da Azure, provisionado o recurso de OpenAI, né? Como vocês sabem, a Microsoft tem essa parceria com o OpenAI, e a gente aqui vai trabalhar dentro do AI Studio, que é justamente onde a gente pode falar com o chat GPT. Aqui está o chat GPT 4, e eu vou colocar alguns textos para vocês verem isso na prática de como que ele se comporta, justamente a gente fazendo a parte do prompt engineering, que é justamente esse refinamento que eu preciso fazer para o modelo entender justamente o que eu quero. Então, eu vou pegar aqui um texto aqui para que a gente possa primeiramente começar. Eu vou pedir para ele escrever aqui. Você poderia escrever um artigo sobre AI generativa em 200 caracteres? Então, eu fui bem específica, né? Eu quero 200 caracteres e eu coloquei meu tema. E vamos ver. Não vou contar aqui, eu vou confiar nele, tá? Não vou contar as palavrinhas aqui, mas ele colocou, criou o texto aqui, perfeito, muito legal, que ele devolveu aqui bem sucinto, de fato, que foi o que a gente pediu. E aí eu vou pedir também para ele escrever um resumo, né, corporativo de como a IA generativa está impactando a geração de conteúdo. Aí vocês vão ver também ele me devolver justamente em poucas linhas. Eu não falei para ele quantas palavras ou quantos caracteres. Então ele vai me devolver aí o que ele realmente achar que são poucas linhas e são mesmo. Não fez um texto enorme, né? E fez um texto mais corporativo, né? Colocou ali eficiência, reduzir custo, oferecer experiências personalizadas aos clientes. Ele entrou um pouco mais no tema ali corporativo, impulsionando a inovação e tudo mais. Gostei bastante do texto que ele fez. E aí, para a gente poder também ilustrar, né, o que nós estávamos falando de prompt engineering, eu vou pedir para ele colocar esse mesmo texto de uma forma um pouco mais simples, porque ele colocou da forma corporativa. Vamos ver agora como que ele entende a instrução de voltar isso um pouco mais simples. E a gente pode fazer essa comparação também do que ele colocou lá em cima, ele usou, né, como vocês viram, né, ele usou palavras, experiências personalizadas aos clientes. Aqui ele já foi um pouco, ele foi, na verdade, bem específico, né, de colocar ali, né, a idade generativa como artista digital, que pode criar coisas novas, como textos, desenhos e músicas, a partir do que já existe. As empresas estão usando isso para fazer trabalhos mais rápidos e baratos, para criar coisas novas e interessantes para os seus clientes. Ou seja, a diferença do texto anterior, onde eu pedi para ele colocar um pouco mais corporativo e desse, a gente consegue realmente notar que o prompt é super importante para justamente eu passar para ele o que eu preciso de resultado. Se eu precisar de uma coisa mais simples, ele me devolveu. Se eu precisar de uma coisa mais corporativa, ele realmente fez um texto aqui um pouco mais rebuscado. E aí também, para finalizar, até o exemplo que tinha no slide de tradução, eu vou pedir para ele escrever esse mesmo parágrafo em inglês também, só para a gente ilustrar também um exemplo de tradução que o ChatGPT trabalha muito bem e devolve para a gente como exemplo. Então ele colocou, né? Colocou exatamente o mesmo texto e traduziu para
para inglês também. Então, essa foi a demonstração, né, do ChatGPT, para vocês conhecerem também um pouquinho da plataforma da Microsoft também, onde a gente, né, trabalha, né, com o GPT, né, faz deploy dos modelos também, GPT 3.5, GPT-4, e para a gente também conhecer um pouquinho mais do Prompt Engineer, que é justamente conversar com o GPT, para a gente poder ilustrar realmente o que foi falado ali nos slides. Para a gente compartilhar aqui, né, se quiser voltar, não sei se é agora a parte do Copilot. Vou compartilhar aqui, sim. Aí vem o vídeo. Vocês já estão vendo já? Sim. Já apareceu novamente. Sim. Perfeito. Nesse vídeo que a gente tem aqui, pessoal, o interessante, a gente também traz o Copilot também, que usa, obviamente, inteligência artificial, esses modelos, né, LLM. Então, aqui, ele está pedindo para gerar um e-mail, né, gerar ali um output de e-mail. O Copilot é sensacional. Ele, né, as instruções dele são muito legais. Aqui ele está pedindo para fazer um resumo de reunião. Isso é muito importante, porque às vezes você perde aquela reunião, mas o Copilot está lá para poder fazer esse resumo. Isso é muito interessante, porque tem várias, né? Às vezes a gente tem várias no mesmo horário, não consegue acompanhar, mas você tem o Copilot para justamente ajudar nisso. E ele também pode gerar, né, como está trazendo a imagem ali, a parte do PowerPoint, ele gera as imagens baseado no que você pedir para ele. Excel também resume ali, então, por exemplo, ele tem uma planilha, quais os produtos que eu preciso ter atenção, me mostra um gráfico de vendas. Ele também, né, consegue fazer, resumir isso muito bem. E o e-mail também é bem legal, você pode, de repente, ter vários e-mails. Quando sai de férias, né? Vou dar um exemplo mais legal. Sai de férias, volta, tem aqueles e-mails. Então, você precisa de resumo para cada e-mail. O Copilot também ajuda nessa parte para resumir em pouco tempo. Você otimiza seu tempo, ele traz ali uma otimização na qual você consegue ali, de fato, acompanhar em menos tempo, né? Você vai lá, acompanha o que aconteceu e você sobra mais tempo para você fazer outra coisa. Então, é um videozinho bem interessante também para vocês conhecerem também o Copilot que está agregado na plataforma 365 da Microsoft também. Perfeito. Outro que a gente quer apresentar para vocês também de utilização da IA generativa é o Guru de Processos, né, da iProcess. É uma solução que está sendo treinada a partir dos artigos publicados no blog da iProcess, né? Então, nós transformamos os artigos em arquivos PDF para realizar esse treinamento e, por enquanto, ele está só de uso interno, mas o objetivo é depois compartilhar, disponibilizar para os nossos clientes, tá? Então, aqui a carinha dele, vocês estão vendo? Só confirma para mim, por favor. Sim. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta para ele, né? Que vai ser o que é RPA e como funciona. Então, ele vai elaborar ali, está gerando a resposta dele, né? Do conceito de RPA. Então, aqui a gente está trabalhando com os dados da empresa e conversando com eles. Então, ele trouxe aqui, né, o conceito de RPA, né, e como funciona. E aí, aqui ele já me indicou também, né, o artigo ali de base para ele formular essa resposta e 3 sugestões de perguntas. A próxima pergunta que eu vou fazer para ele, ainda em linha com o assunto de RPA, é que em atividades pode ser aplicado o RPA. E aí aqui ele me traz um pouco, né, de onde eu posso aplicar, pode ser aplicado em atividades de back-office, que são processos internos, então ele traz um pouco ali de que atividades. Mas eu quero que ele me dê exemplos. Então, eu vou pedir para ele me dar exemplos, né, de atividades onde eu posso aplicar o RPA. Então, aqui ele me traz alguns exemplos de atividades, né, de que eu posso aplicar o RPA. Então, eu pedi também, como eu comentei, ele traz ali os artigos que ele utilizou como referência, mais perguntas que eu posso utilizar para continuar o assunto.
mas eu não estou contente só com esses exemplos, então eu quero mais exemplos, né, de atividades onde eu posso aplicar o RPA. Então, aqui ele já me traz mais atividades ali, mais uma atividade explicando um pouco mais sobre ela. A próxima pergunta que eu vou fazer para ele é quais são os maiores desafios, né, na implantação do RPA. Então, vejam que eu peguei um tema e estou conversando com esse tema, né, com a IA generativa aqui, com o guru, né, de processos, para ir entendendo um pouco sobre esse assunto, com os dados da iProcess, né, dos artigos da iProcess. Então, ele me trouxe aqui os maiores desafios aí da implantação. E aí, por onde eu posso começar, né, a fazer a implantação do RPA, por onde eu começo? Então, ele explica ali, né, por onde eu posso começar e eu posso me aprofundar mais sobre isso, né, para entender. Eu também vou pedir para ele me indicar quais são, né, os processos adequados para automação. Então, aqui ele já começou, que ele não tem, né, acesso a esse conteúdo específico. Como eu comentei, ele ainda está em treinamento, né? A gente ainda está testando ele. E aí, a partir disso, eu vou pedir para ele montar, a partir de dessa conversa que eu tive, né, com o guru, entendendo o assunto, eu vou pedir para ele montar um roteiro de apresentação para mim sobre esse assunto. Então, eu quero levar esse assunto dentro da empresa, quero discutir com ele. Então, para ele montar como eu poderia estruturar a minha apresentação, né, para montar o conteúdo. Então, aqui ele traz, de acordo com os slides ali, o que eu posso trazer de tema e conversar sobre esse assunto numa apresentação. Então, ele traz desde a introdução, né, ali falar sobre a definição, os benefícios, né, as aplicações, os desafios. Então, e ainda ele diz, né, trazendo os desafios, né, e aí a identificação. E a partir daí eu tenho uma estrutura de apresentação de como levar esse assunto dentro da empresa, tá? Esse é um exemplo, né, dentro do Guru, para demonstrar que a gente pode utilizar os nossos dados, né, os dados da empresa, conversar com eles e criar, a partir disso, apresentações, análises, né, e tudo que a gente conversou aqui hoje. Um ponto interessante, assim, a gente trouxe esse exemplo da gente treinando a IA com os nossos artigos que estão publicados no blog, mas a gente pode pensar assim, uma grande empresa que tem várias políticas, exemplo, a política do plano de saúde, política de férias, muitas vezes a empresa pode treinar a IA para isso, e em vez de você ir lá perguntar para a moça do RH qual é a política, você pode pesquisar. Então, os próprios dados da empresa pode ser usado, políticas, recomendações de investimentos, de tantas outras coisas. Dentro da CI, em vez de você mandar um e-mail perguntando sobre isso, você vai lá e pergunta direto para o chat e o chat vai te responder. Então, a gente pode pensar nessas aplicações corporativas e muitas outras ideias, né? Pensando nos próprios dados da empresa, um lugar mais reservado para fazer essas próprias perguntas. Perfeito. Eu vou trazer mais um exemplo, não do Guru. Eu acho que eu vou ter que compartilhar de novo. Nana, eu tô com Oi. o Word aberto, eu vi algumas pessoas perguntando como se poderia gerar isso num Word. Eu tô com o Word aberto com o Copilot aqui, posso inclusive mostrar isso, pode ser? Pode, perfeito. Pode ser. Beleza, então, né, eu ia comentar com vocês que as soluções do Office da Microsoft, eles do 365, eles já estão vindo com o Copilot embutido, como a Thaís falou. Vocês estão vendo meu Word? Não. Não. Não? Ué, Ainda não. Não deixa apareceu. eu descompartilhar aqui, então, e compartilhar de novo. E cadê meu mouse? Aqui. Agora sim, certo? Certo. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Então, eu tô aqui no Word, né? Relatório. Opa! Relatório.
Relatório sobre benefícios da transformação digital de processos. E aí, agora aqui, ó, vocês estão vendo, tem o Copilot aqui, que ele traz algumas dicas do que eu gostaria de fazer, poderia querer fazer com o meu documento, mas ele também vem aqui na possibilidade de me ajudar a criar algumas partes de rascunho do texto. Então, ele está perguntando, ó, rascunho com Copilot, vou colocar aqui. Vamos lá, escreva 2 parágrafos sobre... Ixi, tá meio lento aqui. Tentei abrir muita coisa ao mesmo tempo. Vamos lá. Escreva 2 parágrafos sobre os benefícios da transformação digital, de processos nas organizações. E aí eu dou um gerar e ele já vai gerar para a gente. Então, ele está processando, certo? Ele não está rodando na minha máquina, certo? Eu só estou com o aplicativo do Word aqui. Ele está rodando lá no servidor, certo? Então, ele está reunindo as informações, por isso ele pode demorar um pouquinho, né? Inclusive, pessoal, todo esse processamento, ele custa bastante para as máquinas que estão lá rodando o processador. Eu acho que eu comentei em uma das lives que ele pode chegar a gastar 1 litro de água para fazer refrescar os computadores a cada 50 ou 100 prompts que são acionados, né? Mas olha aqui, ele acabou de gerar para mim, então, 2 parágrafos automaticamente com o prompt que eu dei para ele, certo? Então, voltando aqui para o nosso fechamento, só para dar um gostinho para vocês, tá bom? O Copilot, ele está disponível nos aplicativos Office como PowerPoint, Outlook, Excel, Word, do Office 365, mas você tem que ter a licença específica que inclui o Copilot, certo? Se vocês quiserem, pode entrar em contato com o pessoal da iProcess através lá do nosso site, ou colocar uma mensagem na avaliação do evento, dizendo que vocês teriam interesse, e a gente pode fazer uma demonstração, a gente pode explicar para vocês as opções de licença e levar isso para a gente, para vocês, tá bom? Bom, mas como vocês perceberam, e eu vi também muito no chat, o grande segredo está em fazer a pergunta certa para você obter o resultado certo. E aí vem, né, muito da preocupação de, puxa, mas com o Copilot gerando os conteúdos, então não preciso mais dos especialistas. E eu queria aproveitar e compartilhar, eu estava vendo as notícias da McKinsey Digital, e me chamou a atenção, né, que eles estavam explorando a ideia do uso do Copilot como ferramenta para ajudar a criar conceitos de novos produtos, mas eles deixam claro na reportagem que o Copilot sozinho, ele cria ideias conceituais que muitas vezes não são práticas. Então, você precisa de um conjunto de refinamento, de ir trabalhando em cima do prompt, para chegar numa versão do conteúdo, numa versão, né, da ideia que você está querendo conceber ali, que seja refinada o suficiente para poder ser aplicada. Então, aqui mesmo no texto, eles esclarecem que o conhecimento e as habilidades que são dos experts em design, isso nunca vai se perder. Ele tem a sensibilidade, ele tem o conhecimento específico para conseguir determinar o que deveria ser, né, as características do que deveria ser produzido. Então, a tendência agora é cada vez mais os profissionais que são especialistas em algum conhecimento aproveitarem a inteligência artificial generativa, realizando, né, sabendo criar os prompts adequados para conseguir obter os resultados desejados. Ou seja, o conhecimento específico das pessoas continua sendo uma habilidade essencial. A diferença realmente está agora eu tenho uma ferramenta que agiliza bastante esse trabalho. Bom, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para fechar hoje, certo, meninas? A Nana tinha um exemplo para mostrar da versão gratuita do ChatGPT mais pessoal. Entendi. Você quer mostrar aí, Nana? Posso mostrar, peraí. É justamente isso, pessoal. A gente pode pensar ele no mundo corporativo, mas a gente tem a versão do ChatGPT disponível gratuitamente para a gente acessar. E na versão também
mais pessoal, né? Então, para coisas pessoais, a gente já pode utilizar a versão gratuita do ChatGPT que está disponível para a gente. E dependendo de alguns pontos, até para ajudar também no dia a dia, né, do trabalho. Então, aqui, estou com o chat GPT aberto, e aí o que eu vou pedir para ele é para ele organizar uma viagem para mim de 4 executivos para São Paulo. E aí eu estou considerando destinos diferentes. Então, eu estou dizendo para ele que 2 executivos estão saindo de Porto Alegre, um de Florianópolis e um do Rio de Janeiro. Estou passando informações dos eventos, dos horários, onde vai ser, para ele poder organizar para mim isso. Então, quando eu peço, mando para ele começa aqui a sugerir os voos ali. Eu pedi para ele duas opções, né? Ali. Então, ele traz as sugestões aqui de voo, já com o voo, o horário, né? A previsão de chegada, o custo médio. Então, ele vai trazendo para cada executivo as opções de hotel e o preço médio ali, né, da hospedagem, o de volta, os voos de volta, também como sugestão. Então, uma opção também que pode usar o chat GPT tanto no pessoal, mas também para organizar algumas atividades assim também do dia a dia, né? Lembrando que ele é gratuito e é aberto, né? Isso. É. E se vocês conseguirem perceber como que a Nana foi específica, né? Onde estavam os executivos, a data que seria o evento, a data que ela queria voltar, a hora que iniciava o evento, onde seria. Então, conforme a gente vai dando esses insights para a IA generativa, mais específicas elas vai sair. Então, é a gente saber fazer a pergunta certa, exatamente, com todos os detalhes que a gente precisa. E aí vem o que a Kelly falou, o que a Thaís falou, né? A gente vai refinando, né? Se a gente fosse pedir só um comecinho ali, ele não ia ser tão específico. A gente foi específico, olha só o resultado que ele trouxe pra gente, né? E um ponto Perfeito. também do chat GPT, nesse caso da API pública, né? A gente tem o que eu acabei mostrando é o do OpenAI mesmo com o Microsoft, né? Então, a gente, no caso, dados ali, você pode usar os seus próprios dados protegidos, né? De fato. Então, isso a gente também é algo que é mais específico ali na Azure também para trabalhar nesse sentido, né? Com a API aberta, tem que tomar um pouco de cuidado nos dados que a gente coloca ali também. Então, é só para também passar para vocês a diferença, né? Obviamente ele ajuda muito, né? Só que ele está público, né? Então tem que também ter esse cuidado de usar o GPT público por conta da API ser aberta. Então, né? A gente dentro do Azure, dentro de uma private network, a gente tem mais segurança de fato. Eu não usei nenhum dado pessoal aqui, por exemplo, né? Foram só Sim, claro. dados. É o Dados cuidado, né? que é perfeito. Só dando um exemplo que tem até empresas que usam, né? Então, a gente, Sim, né, essa recomendação, ela é algo perfeito. E também os dados, né? Os dados têm que estar preparados também, né? De fato, sem dados a gente não faz inteligência artificial de forma alguma. Também esses dados precisam estar bem preparados, né? Para entrar em qualquer esteira de dados, de IA também. Perfeito. Inclusive, pessoal, o Copilot, o guru de processos que a gente acabou de mostrar para vocês, que a Nana estava demonstrando ali com as consultas sobre RPA, ele está sendo treinado com o conteúdo do nosso blog. A ideia é que a gente disponibilize ele depois para que as pessoas possam fazer perguntas a ele, né? Fique aberto para o público. E também ele é uma forma da gente demonstrar para as pessoas, para as organizações que estão interessadas, como pode ser feito o treinamento de uma IA generativa, né, baseado em conversação, em conteúdo próprio, como a Jardane tinha comentado, né, a partir de políticas, de RH, a partir de documentação, de normativos e assim por diante. Bom, vou puxar aqui a apresentação agora, para a gente fazer o nosso fechamento, enquanto as meninas dão uma olhada ali nas respostas. Lembrando que amanhã nós temos a nossa última live e ela vai ser um pouco mais longa. O planejamento é ir até 1h45, porque a gente vai fazer uma dinâmica ao vivo utilizando uma versão online das nossas cartinhas, as nossas cartas do Garage Day Process, que são cartinhas para ajudar a inspirar em ter ideias sobre inteligência artificial. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre elas e sobre oportunidades e formas que vocês podem fazer
né, aí dentro das suas organizações para encontrar as oportunidades e também como que a iProcess pode ajudar vocês nessa jornada. Bom, muito obrigada por estarem com a gente. A gente é iProcess, uma empresa que vai do redesenho à automação com consultoria numa abordagem de transformação digital por processos, apoiando as organizações em todo tipo de necessidade, como realmente uma parceira completa para ajudar na aquisição das plataformas adequadas, ajudar a selecionar a melhor tecnologia para resolver os desafios que vocês têm aí, fazer a modelagem dos processos e a transformação digital deles, incluindo treinamento e capacitação. Lembrando que todos os participantes das lives podem aproveitar o cupom Jornada25 para se inscrever no curso de Jornada de Inteligência Artificial da iProcess, da descoberta à implantação, ou para adquirir o combo do curso junto com o baralho, que tem essas cartinhas super legais com cada uma das habilidades e superpoderes que eu comentei lá na nossa primeira live, certo? Então a gente vai inclusive utilizar elas numa versão digital na nossa sessão de amanhã. Acompanhem a gente. Além disso, a gente está sorteando uma bolsa integral para esse curso da jornada da inteligência artificial. É só preencher nossa avaliação do evento através do QR Code que está disponível aí agora. A Marcela, da nossa equipe de marketing, também deve estar colocando o link disponível aí no chat para vocês. Se vocês avaliam mais de cada dia, certo? Você ganha uma chance a mais de ganhar. Cada avaliação do evento, uma avaliação por dia, e a gente verifica se a pessoa participou do evento para avaliar, tá bom? Mas essas avaliações, elas valem uma chance para ganhar esse sorteio. E a vaga vai ser sorteada amanhã, no final da nossa sessão, usando o nosso robozinho de RPA especial aqui, que faz os sorteios para a gente. Ok? Aproveitando também para falar, quem é da área de processos, que a gente está retomando nossos cursos na área de BPM. Então, os cursos de cadeia de valor ao redesenho de processos já estão com turmas marcadas a partir de abril. Acompanhem a nossa agenda. A gente vai ter um curso de introdução a BPM, cadeia de valor e cultura de processos. Um segundo curso com dicas e técnicas de modelagem de processos, para ir além da simples entrevista, como eu identifico, como eu levanto as informações para poder fazer a modelagem do processo, e um curso também usando mineração de processos e discutindo técnicas de análise para fazer o redesenho, para ir do exist ao to be. E lembrando também que todas essas nossas sessões, os vídeos estão sendo gravados, eles vão ser disponibilizados no blog da iProcess, e vocês também podem acompanhar um conteúdo muito bacana no nosso iProcess Digitalks, que é o podcast da iProcess nas principais plataformas de streaming. Meninas, temos aí perguntas interessantes para serem respondidas. Acho que a gente já passou um pouquinho do nosso horário, mas podemos, né? Uma ou duas perguntinhas, e as demais perguntas serão respondidas no blog da iProcess, certo? Isso. Uma pergunta assim que as pessoas perguntaram bastante é como que a gente pode potencializar o uso da IA generativa. Quando a gente está usando a aplicação em si, é como a gente pergunta, né? Enquanto mais a gente for específico, como a gente for mais assertivo, mais ela vai nos responder conforme aquela descrição. Quando a gente está falando do treinamento da IA, é a qualidade dos nossos dados, ou seja, pensando ali no guru de processos, nos exemplos que a Thaís trouxe, se a gente não treinar, por exemplo, se a gente tivesse péssimos artigos para treinar o guru, ele não ia responder a gente tão bem, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente pensa no mundo corporativo, conforme a gente coloca essas qualidades desses dados, mais assertivo ele vai ser e melhor a resposta dele em relação a isso. Outra dúvida que surgiu muito comum é sobre usar os dados, né? Eu vi alguém perguntando sobre contratos, sobre varejo, e assim, pessoal, se a gente usa a versão do ChatGPT gratuita, a gente tem o risco por ser uma API aberta. Então, o ChatGPT ele vai usar aquelas informações que você utilizou para ele aprender. Então, isso é um risco, e a gente tem que pensar sempre no LGPD, na segurança dos dados, né? Quando a gente usa uma versão corporativa, que é uma versão fechada, que foi os modelos que a Thaís trouxe para demonstrar, a gente tem uma segurança de dados maior. Então, aquilo ali não vai ficar numa API aberta, aquilo ali fica como aprendizado da própria empresa. Então, a gente tem esses diferentes pontos, né? Quando a gente usa uma versão gratuita e uma versão
paga, né, uma versão corporativa, e a questão da qualidade desses dados e a qualidade das nossas perguntas. Então, essa é a forma que a gente pode potencializar ali o nosso uso da IA generativa. O restante das perguntas, gente, a gente vai responder no site. Então, quando a gente disponibilizar as gravações, a gente vai responder todas as perguntas da live, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Foi um prazer estar com vocês nessa live de hoje. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, pessoal. Boa tarde para vocês.